Oi, Cris. Boa noite. Tá me ouvindo? Dá pra me ouvir direitinho, gente? Oi, Michele. Quanto tempo? Vamos lá. Vamos começar mais uma live. Uma live muito esperada. Professora Cris com a gente. Vamos chamar a professora Cris, então, para a gente começar. Agradeço a presença de todo mundo. Eu sei que está tendo muita semana veterinária. Ontem mesmo eu dei palestra em uma semana veterinária. Tem muita gente tendo aula também à noite ainda. Então, oi Pri, tudo bem? Então, por conta disso, a gente tem feito mais conteúdo mesmo para deixar aqui para vocês, né? Eu resolvi esse mês de outubro voltar a fazer as lives. Semana que vem a gente tem uma outra live falando sobre o câncer de mama, né? Com a professora Alexandra. Mas eu achei que um mês todo para a gente falar só desse assunto seria muita coisa, então por isso eu fiz o mês das especialidades, né? Então, o nosso tema de hoje, então, vai ser com a professora Cris. Vou tentar encontrar ela aqui para convidá-la. Vamos lá. Esperar ela aparecer. Vamos ver se deu certo. Vou chamá-la aqui. Oiê, boa noite. Você me Cris, escuta? Tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Quanto por aqui. tempo? Muito tempo, Esse ano a né? gente não pôde se encontrar por conta da Não, da pandemia. pandemia, Pois é, exato. tem essa pandemia, mas pode deixar que eu ainda vou aí. A Cris é coordenadora do Qualitas lá em Uberlândia. Já fui algumas vezes, sempre muito, Isso, muito bem recebida por ela e pela Pati. Manda um beijo para a Pati, pode por deixar. favor. Eu vou deixar a professora então se apresentar, falar para a gente aqui um pouquinho do currículo dela. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando, por favor. Eu vou me apresentar também, porque bastante gente veio pela Cris. Então, meu nome é Raquel Reis Martins. Eu também sou médica veterinária, eu trabalho com patologia clínica, né, com a parte de medicina laboratorial. E, como eu falei, o intuito desse mês das lives foi justamente a gente produzir conteúdo para a gente valorizar as especialidades. Nunca desvalorizando o clínico geral. A primeira live eu falei sobre isso, sobre o clínico geral, mas a gente poder trabalhar essa interação entre as especialidades. E a especialidade hoje está muito bem representada aqui pela Cris. Então, eu vou deixar você se apresentar, Cris. Tá. Bom, eu me chamo Cristina, né? Eu me formei aqui pela Universidade Federal de Uberlândia e há 10 anos, mais ou menos, eu trabalho só com dermatologia, né? Então, eu trabalhei 8 anos com clínica geral e depois eu fiz uma primeira pós-graduação em dermato, né? E a partir daí, então, eu trabalho só com isso. Fiz mestrado e doutorado também. Meu doutorado é na área de microbiologia da pele, né, dos cães. Eu terminei esse ano, graças a Deus. E tem uma clínica de especialidades aqui na cidade, a primeira clínica de especialidades de Uberlândia. E eu atuo na clínica só na parte de dermato também, né? Muito bem. Muito bem. Então a gente tem mais é que aproveitar, né, gente? E fazer um monte de pergunta, porque ela está mais do que bem preparada. Então, te agradecer mais uma vez, Cris, pela Eu sua que disponibilidade. A agradeço o Cris, além de convite. tudo isso que ela contou, gente, ela tem três meninas. Três Exatamente. meninas. 3 Então é filhas. jornada mais que dupla, né? É, Três filhas, verdade. jornada mais que dupla. Então vamos lá, Cris. Primeiro eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, como a gente está falando, né, das especialidades, a importância da interação. Eu queria que você colocasse para mim, e o nosso intuito é sempre um bate-papo aqui. Eu Uhum. queria que você colocasse para a gente a importância, na verdade, da dermatologia na clínica
né? O sim. quanto isso, enquanto você ainda não era dermatologista, o que te levou para isso, né? O quantos por cento isso costuma representar, claro, hoje da sua clínica é É 100%, 100%. mas de quando você era clínica geral, Aham. quanto mais ou menos os problemas dermatológicos eles representam, né? Uhum, E sim. outra coisa, bom, então primeiro só essas, vamos lá. Eu Tá, já fiz muita vamos lá. pergunta no assunto. Na verdade, quando eu decidi fazer uma pós-graduação em dermato, foi justamente porque a casuística era grande, né, na clínica geral. Lembrando, assim, que o animal que tem uma otite só também se enquadra dentro dessa casuística da dermato. Não só os problemas de pele em si, mas as otopatias também estão aí nesse meio. E aí eu percebia que eu não sabia lidar com aquilo. Às vezes a gente fazia tratamento, o animal ficava bem, e em pouco tempo a patologia recorria. E aquilo eu falei, gente, não é possível, eu tenho que entender disso. Então, quando eu resolvi fazer uma pós em dermato, não foi nem porque eu amava dermato, é porque a casuística era alta e eu entendia que eu não sabia lidar bem com aquilo, né? Só que ao decorrer do tempo eu fui gostando tanto de dermato que eu larguei de mexer com clínica geral. Então, assim, a dermatologia é uma das especialidades de maior casuística na clínica de pequenos animais, seja por doenças dermatológicas primárias ou por reflexos dermatológicos de outras doenças, né? Como, por exemplo, doenças endócrinas podem ter alterações cutâneas. Então, às vezes eu atendo um cão que chega para mim como uma dermatopatia e, na verdade, é uma endocrinopatia com consequência dermatológica. Então, é uma casuística bastante alta. Eu não sei te falar, assim, percentual, porque eu acho que depende muito de onde a pessoa atende, né? Qual o foco dela, mas é um percentual alto, né? As dermatopatias dentro da clínica de pequenos animais. E o mais engraçado é que, assim, eu acho que de todas as especialidades que a gente já falou aqui, mesmo de todas as especialidades que tem, eu acho que a dermatologia, ela, na verdade, ela é a que mais interage. Porque, assim, a gente vai falar aqui, a gente vai focar mais na nossa especialidade, minha e sua, né? Então, a sua de dermato e a Uhum. minha de laboratório. Então, a gente vai falar dessa importância. E eu acho Sim, que a dermatologia, mais do que qualquer outra especialidade, não tem como as pessoas. É o que mais as pessoas pedem para dar uma olhadinha e não tem olhadinha, porque sim, pode ser um monte de coisa sem exame, não dá para a gente saber sim. nada. Mas a interação com outras especialidades, como você acabou de falar, com o pessoal da endócrino, com o Uhum. pessoal da psiquiatria, né? Porque Sim, sim, quantas dermatopatias tem a ver com problema de lambedura, porque fica muito sozinho, ou sim, sim. enfim, por uma série de coisas. Então, aí eu acho que é isso que a gente tem que trazer muito aqui, essa importância. E deixa eu te Sim. perguntar outra coisa. Você mesmo falou que já passou por isso, você tratava. Quer ir atender aí, o pessoal? Pode deixar, Não? pode deixar. Que você tratava e não tinha o resultado Sim. adequado. Você acha que os veterinários, de uma forma geral, a gente tenta primeiro e tenta muito. Primeiro, claro, isso sempre acontece em Uhum. qualquer Uhum. especialidade, mas você Sim. acha que a gente tenta muito tratar, insiste muito, usa muito arsenal de antibiótico para mandar para o dermatologista? Eu acho assim que em linhas gerais, né, os clínicos gerais acabam insistindo muito com algumas patologias que são muito complicadas, né? A princípio, assim, se eu estou tratando uma dermatopatia, tem um bom resultado com o tratamento, né, pensando no clínico geral, e logo em seguida que eu tiro o tratamento, aquela doença recorre, eu preciso do auxílio de um especialista, né? Eu preciso entender por que isso está acontecendo. Não é incomum acontecer, assim, de eu receber pacientes em que os tutores já estão esgotados, né? Já foram em 8 veterinários, 9 veterinários, 10 veterinários. E, assim, em linhas gerais, até que o tratamento não está errado. Mas a abordagem geral, o explicar o que está acontecendo, o não deixar muitas expectativas para o tutor, dependendo da patologia, é importante, né? É importante que o tutor entenda o que está acontecendo. E a depender da doença, quem melhor aborda é o especialista, não tem jeito. Né? Lógico que em todas as especialidades, nós vamos ter, assim, um clínico geral atuando perfeitamente em muitas patologias. Mas tem coisa que é do especialista, não tem jeito, né?
E isso realmente acontece muito, né? Tratamentos recorrentes e o não encaminhamento, né, do paciente. Eu acho que essa questão que você colocou agora, né, de como explicar é porque talvez até por uma falta de segurança. Porque quando a gente não é especialista em uma área, eu posso até saber alguma coisa fora da minha área, mas eu às vezes não tenho certeza. Né? Às vezes não, na maioria das vezes eu não tenho certeza. Eu digo, olha, eu aprendi assim, mas sei lá quanta coisa mudou de quando eu aprendi para agora. Vai que tem uma coisa melhor. Né? Então eu acho que tem muito. Eu acho que por isso que o especialista ele é tão importante e ele tem tanta segurança na hora de passar isso para o tutor. E o que faz toda a diferença no tratamento. Sim, exatamente. Ele vai gastar bastante dinheiro, né? Ele vai precisar fazer bastante exame, né? Só que às vezes também a gente está pedindo exame, eu sempre digo isso. Quando você vê a pessoa pedindo 1 milhão de exames, quando chega aquela requisição todinha rabiscada, é porque a pessoa geralmente não sabe o que está querendo. Ela não sabe, na maioria das vezes, por que é que ela está pedindo aquilo ali. E isso realmente acaba prorrogando a cura, né? Não é prorrogando a palavra. Assim, atrapalhando ou atrasando, né? Assim, até atrapalhando mesmo, né? Às vezes o animal precisa de um olhar mais específico, ele poderia estar melhor há mais tempo, e por esse não encaminhamento, o animal acaba ficando doente mais tempo, piorando o quadro clínico e dando mais trabalho para o especialista, né? Para a gente conseguir resgatar esse animal, demora muito mais, claro, né? Então, realmente, atrasa a melhora do animal. E mesmo porque, né, aí eu vou colocar uma coisa bem polêmica aqui, mesmo porque eu acho que nessas tentativas, claro, sempre com bastante... todo mundo tenta fazer o melhor. Eu não acredito que nenhum veterinário faça isso pelo pior do animal, ou principalmente sem... Eu não estou achando uma palavra boa para colocar isso, assim, mas eu acho que todo mundo tenta o melhor. Sim. E nós veterinários ainda temos um problema de ter dó do dono do animal. Além de dó do animal, a gente tem dó do... a gente tem dó de gastar. A gente então a gente tenta resolver muito. Mas ele já pagou a consulta para mim, ele vai pagar de um especialista. Parece que eu sou incapaz se eu interagir com um especialista. E não. O médico não tem a mínima eu sempre brinco ainda. O oftalmologista vai chegar um tempo que a gente vai ter especialidade oftalmologista do olho esquerdo e oftalmologista do olho direito. É verdade. Porque se você for no ortopedista, hoje é isso. Não, mas eu cuido do joelho, eu não cuido da coluna. Eu falo, gente, como assim? Não, ele é especialista em... Eu falo, meu Deus, como assim? Não é possível. E nós, veterinários, ainda estamos tentando fazer de tudo. É verdade. E aí eu vou colocar uma coisa polêmica. 2 coisas eu quero colocar. Eu adoro polêmica. Brincadeira. Mas a primeira será que nós, veterinários... Eu nem anotei essas perguntas, estão vindo na minha cabeça. Mas a primeira, será que nós, veterinários, realmente temos culpa nessa questão da resistência antimicrobiana? Muito tão falado. Assim, o veterinário, ele é bem incriminado com relação a isso, né? Pois é, essa é uma. Eu quero fazer a outra também, que é bem polêmica. E essa está diretamente relacionada ao que eu faço. Será que esse monte de tratamento que a gente vai fazendo, muitas vezes correto, igual você falou, mas muitas vezes mais tempo do que precisava, em vez de ir aqui, reto, teve que dar 3 voltas para chegar lá, onde, né? Ou seja, gasta mais dinheiro, enfim. Será que a gente é responsável também por causar outros problemas, entre eles problemas hepáticos, renais e até mesmo, sei lá, doenças endócrinas pelo uso inadequado ou exagerado de medicamentos? Vamos lá. Eu acho assim, com relação à resistência, né? Eu acredito que a medicina veterinária tem um papel, nós médicos veterinários temos sim um papel importante nessa questão, né, do desenvolvimento ou da seleção de cepas resistentes e multiresistentes. Mas eu não acho que isso é um problema só da veterinária, eu acho que isso é um problema de comportamento da sociedade em si, né? Até que o uso por parte de nós humanos fosse controlado, né, de antibióticos, que necessitasse de uma receita, de controle, a gente ia na farmácia e comprava antibiótico porque arranhou alguma coisa. Eu acho que eu estou com uma rinite, vou comprar uma azitromicina.
Quem nunca fez isso, né? Então, assim, falar que é só o veterinário que é responsável por isso é complicado. Nós temos a nossa parcela. É muito simples. Eu vou falar uma coisa aqui, vai mostrar o tanto que eu sou antiga. Oi, Dani, querida, nós temos uma dermato, ó, super atualizada, a Dani, que tá escrito doutora em casa, vet aí, é a Dani, lá de Belém. Super Que legal. Querida, aluna também, muito querida. Olha só, aproveita a doutora Cris, que tá aqui com a gente, hein, Dani? E a pessoa pode ser super simples. Quanto eu já ouvi, hoje não, porque hoje é proibido, como você disse, né? Mas quando eu falei na farmácia tomar uma bezetacil, como se fosse. Exatamente, exatamente. Um colinho d'água. Exatamente. Eu tô com dor de garganta, eu vou ali tomar uma bezetacil. É isso. É penicilina, né? Bezetacil? Sim, sim. Antibiótico, eu sou muito alérgica. Mas eu falava, e eu, se tomar uma dose dessa, eu já morri. Eu já tive intoxicação, já tive choque anafilático por conta disso. Bem pequenininha. Pequenininho ainda sou, né? Na verdade, bem criança, sempre fui gulosa. Tive uma intoxicação alimentar logo cedo. Eu comi sei lá quantas mil salsichas. Olha que coisa perfeita, né? A pessoa tinha uns 3, 4 anos, comeu salsicha, uma intoxicação alimentar. E foi pro hospital, eu tomei penicilina e quase morri de choque anafilático. Nossa! Olha que coisa muito séria mesmo. Mas e durante anos eu escutava a pessoa falava, eu não tô bem, eu tô com amigos meus da faculdade saíam da faculdade e falavam, eu não tô bem, eu vou ali passar na farmácia. O que você vai comprar? Eu vou tomar uma bezetacil. Eu falava, gente, não é possível, uma injeção. É isso, uma injeção. Hoje, graças a Deus, acho que não pode mais, não é bem Não assim. pode, não pode. Isso, assim, precisa acontecer até na medicina veterinária, né? Porque o tutor, ele pode chegar num pet shop, comprar uma cefalexina, uma amoxicilina com clavulanato, uma azitromicina veterinária, sem indicação. Então, precisa agora acontecer na medicina veterinária esse controle, né? Mas, assim, responsabilizar só a nossa classe por essa resistência e multiresistência que a gente assiste e convive hoje é errado, eu acho, né? Não é totalmente correto que só o veterinário fez isso. E com relação com médicos, inclusive. Sim. Tem 3 meninas, eu acho que com certeza elas já tiveram uma febre. Aí você leva em qualquer coisa à noite, assim, dessas noturnas, qualquer planta. Passa um antibiótico. Eles falam que que é viral, eles não falam isso? É uma virosezinha mãe. Chama sempre a gente de mãe, né? Porque não tem nem o trabalho de lembrar, de ler nosso nome lá. Sim. Mãe, é uma virosezinha. E passa um antibiótico. Passa antibiótico. O que traz com antibiótico? Que eu não sei. É isso, né? É isso. E aí a culpa fica sendo só nossa. Só nossa. Só o veterinário é culpado. É bem desse jeito. E outra coisa importante também, que eu vejo que acontece muito, é que eles pegam o caminho do negócio. Então, por exemplo, principalmente nos problemas dermatológicos. Já levou no veterinário uma vez, o cachorro teve uma coceira, alguém passou um corticoide. Quantas vezes eles vão voltar na farmácia e comprar de novo o corticoide? O cachorro coçou, eles vão dar corticoide. Com certeza. Coçou e vão dar corticoide. Parou de coçar, eles param o corticoide. Isso. Problemas endócrinos também. Isso. É o mesmo raciocínio, né? Trazendo outros problemas, mas trazendo problemas crônicos também. Então, assim, uma abordagem do dermatologista nesse caso, por exemplo, é importante até avisar o que acontece com o uso do corticoide. Já para tentar brecar um pouco esse tutor, né? Que ele não faça isso com recorrência. Mas muitos fazem isso, muitos fazem mesmo. Pega a receita anterior e faz, né? Isso pode acontecer mesmo. É muito complicado, né? Muito complicado mesmo. E em relação ao resto que eu falei, a questão de estragar, consertar um lado e estragar o resto. Isso acontece. É um problema crônico de muitos e muitos anos, fica tomando vários antibióticos e corticoides e tudo mais. Às vezes o animal ficou meio triste, ou só está preocupado em coçar, e aí ele desidratou e fica dando esse monte de remédio. E aí, o que você me diz sobre isso? Eu acho assim que o importante aí é não usar medicação sem necessidade, né? Então, assim, se a gente for falar da doença dermatológica, pelo menos a que eu mais atendo, que é a dermatite atópica, é uma doença crônica, sem cura, que precisa de controle contínuo. Mas não quer dizer que esse controle tem que ser sistêmico, né? Que seja oral ou injetável. Então, a gente avaliar bem o paciente é importante até para instituir uma terapêutica menos agressiva e menos danosa. Né? Eu sempre falo para os tutores dos meus pacientes o seguinte: quem vai dizer o que precisa tomar é o cão. Então eu só vou dar aquilo que ele precisa.
né? Então, se eu tenho um cão que tem áreas específicas, pontos específicos, não tem coceira, por exemplo, no corpo todo, eu não necessariamente preciso utilizar uma medicação sistêmica que vá fazer metabolismo hepático, excreção renal, excreção hepática, né? Podendo lá na frente dar algum problema crônico. Se ele, com terapia tópica, ele fica bem. Né? Então, assim, tem que ter, por isso que em algumas doenças o especialista é importante, porque ele tem um olhar mais direcionado para cada caso, né? Ele consegue fazer esse direcionamento melhor, né? Lógico que o clínico geral consegue até certo ponto, mas depois eu preciso do especialista para estar direcionando melhor esse tratamento e escolhendo o que é menos danoso para aquele animal. Tá. Então, nós temos 2 comentários aqui bem importantes. Um comentário é da Luciana, e ela disse que é um perigo deixar a receita com tutor, né? De corticoide, principalmente, que ela já pegou uma cachorra tomando dexametasona 15 miligramas todos os dias há anos. Dá uma olhada, né? Sim. Isso pode gerar. E eu vi um comentário aqui também do Anísio Antônio, e ele fala que a indústria farmacêutica tem muita responsabilidade. Ai, meu Deus, esse negócio tá completamente diferente hoje, gente. Mudou tudo. O comentário. Você tá reparando que tá diferente? Tá diferente. Então, eu vi. Não consigo pegar a conversa da pessoa lá. O Anísio, ele comentou, eu vi a hora que passou, o Anísio é um amigo veterinário, ele trabalha com formulações naturais, né? Assim, ele está desenvolvendo alguns medicamentos na indústria farmacêutica veterinária com moléculas mais naturais que tenham ação antimicrobiana e antifúngica, né? Então, é uma preocupação. Eles estão desenvolvendo agora, nesse momento, medicações dermatológicas tópicas, com o intuito de ser prebiótico, probiótico, na intenção de combater esses micro-organismos sem o uso de antibiótico sistêmico, né? E antibiótico, moléculas antibióticas. E uma coisa importante assim, que eu quero comentar sobre isso, na época do doutorado, eu fiz uma disciplina com uma professora que está muito envolvida com essa questão de antibiótico e tal, a professora Mônica Vickbar. Ela até é neurologista também, mas ela trabalha muito na prevenção e no controle de hospitalar e tal, tanto da parte humana. Eles têm, aqui na UEL, eles têm uma comissão muito, muito engajada com essas coisas de evitar resistências, né? Porque aqui já teve uma bactéria muito importante, um período aí do hospital humano. Enfim, então eles estudam muito isso. E uma das disciplinas que eu não esqueço, que eu fiz durante a pós-graduação com ela, foi justamente assim, a história da antibiótico-terapia, ela conta, e a expectativa que nós temos de novas moléculas. Não tem expectativa. Não tem, exatamente, não tem. Alguma coisa. Né? Então, assim, eles descobriam a cada 5 anos, a cada 10 anos, né? No começo foi um boom, assim. Agora, assim, a cada 50 anos ou até mais. Mais, isso, exatamente. Né? A gente não tem, então a gente tem que cuidar disso. Pelos animais, pela gente mesmo, enfim. Exatamente. Todas as coisas, a gente precisa tomar muito cuidado. E uma coisa que eu vejo muito em relação ao antibiótico, né? Não adianta eu querer falar, eu tô falando da medicina veterinária, não adianta eu querer falar aqui da medicina humana, porque eu não sou médica e eu não vou ficar falando aí de outra classe, eu vou falar da nossa. E não tô falando para nos flagelar, mas sim para nos alertar. Uma coisa que eu vejo muito que mudou ao longo desses 20 anos que eu tenho de formada foi a Doxy. Que a gente usava 2,5 miligramas uma vez ao dia. 27 dias. Exatamente. E hoje a gente está usando 30 dias, 10 miligramas. Tem gente que ainda faz 10 duas vezes. Sim, sim. E às vezes não resolve. Né? É verdade. O que é que foi criado? Né? Nós criamos super bactéria. Riqueza, enfim, uma bactéria. Mas nós criamos isso. Sim. Com certeza. A culpa é só nossa? Não, a culpa é do doutor que vai lá, olha na internet e diz doença do carrapato. Mesmo porque todo mundo que foi meu aluno já sabe. Falou doença do carrapato. O veterinário, pra mim, eu esmago. Porque não é possível que nós, médicos veterinários, vamos falar doença do carrapato. Verdade. O cara lê. Você fala um nome até pra dificultar a vida dele de ir lá procurar, verdade. Doença no blog Cachorro Fofinho, entendeu? Não sei se existe esse blog, meu Deus, se tiver, o pessoal já me mata.
Isso é verdade, é verdade. Né? É, Ô, é Cris, verdade. agora vamos lá. Dermatologista, usa laboratório? Sim, usa laboratório. Aí eu vou te perguntar, usa o que você mais faz uso? Claro, exames específicos, mas você Aham. acha que adianta você pedir só exame específico? Por exemplo, o cachorro foi para você, foi encaminhado. Claro que muitas vezes ele tem por trás um clínico geral onde já pediu os outros exames, mas aí você Sim. avalia esses exames que já foram pedidos. Mas vamos Uhum. supor que não tenha. Adianta você pedir, por exemplo, só um raspado de pele e não pedir um hemograma junto? Adianta isso? O que você acha? Depende muito da situação, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes é uma anamnese bem feita em qualquer especialidade. Na dermatologia, isso é essencial, né? Porque é uma das especialidades que menos recurso laboratorial específico existe, né? Então, assim, eu já atendi animais, por exemplo, no mês passado eu atendi um animal, só para configurar o que eu vou dizer, era uma cadela idosa que nunca tinha tido dermatopatia e estava fazendo piodermite recorrente. Era a terceira vez em 6 meses que ela fazia piodermite. Era feito antibiótico, né? O clínico geral fazia antibiótico terapia, a cadela ficava bem, dali 1 mês, 2 meses, recorrência. Então, é preciso entender que se esse animal nunca teve uma dermatopatia, ele é idoso, eu preciso entender se há alguma outra coisa ali por trás, né? Alguma outra comorbidade, uma outra doença de base. E aí, no exame clínico, eu percebi que o animal, segundo o doutor, vinha com perda de peso, realmente, foi juntando, né, o quebra-cabeça da dermato, e ela tinha uma clínica geral que a gente trabalha junto, eu reencaminhei para esse clínico geral, que é uma coisa importante para o especialista, é trabalhar em conjunto com o clínico geral, e solicitei algumas avaliações, porque a minha suspeita era diabetes. E a cachorra tinha diabetes, né? Então, assim, é importante a gente saber de clínica para não ficar só restrito também aos exames que são específicos. Eu fiz o raspado nessa cadela para a gente descartar, né, alguma sarna, até porque com queda de resistência, queda de imunidade, uma demodex pode aparecer. Eu fiz citopatológico das lesões para confirmar que era infecção bacteriana, que são específicos de dermato, mas eu solicitei ao clínico que fizesse exames gerais, né? Então foi feito hemograma, prova de função hepática e renal, e eu pedi que fosse avaliado se o animal tinha ou não diabetes. E o animal tinha diabetes, né? Tinha glicosúria, tinha quadro clássico. Então, é importante a gente entender que dependendo do caso, eu não vou ficar só nos exames restritos a dermato, mas que dependendo do caso, só eles são suficientes, né? Eu não preciso de outros recursos, a depender da clínica do animal. Então, a avaliação clínica sistêmica é importante. Tá. Você fala para diagnóstico, né, Cris? Nesse Sim, para caso. diagnóstico. Sim, para É. diagnóstico. Mas aí eu vou colocar uma coisa bem importante. É aquela que defende a sua área até morrer. Mas eu vou colocar uma coisa muito importante. Eu sempre digo isso para os meus alunos: não dá para começar nenhum tipo de tratamento sem avaliar o que aquilo está Uhum. causando. Então, assim, como a gente já falou, muitas vezes eu Sim, vou sim, curar a pele, mas eu vou estragar o rim. sim, E às vezes eu sim. preciso, quer dizer, não vai ter jeito, a gente vai ter que achar um equilíbrio ali. Mas eu Uhum. preciso entender como é que ele começou esse tratamento, como é que ele está no meio desse tratamento, Sim, como é que ele está no final, sim, né? sim, 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 claro. E às vezes o É, cachorro tem coisas associadas também, né, Cris? tem, muitas vezes. Eu gosto, assim, por exemplo, os animais que vão passar por terapia crônica, né, que são aqueles animais que têm doença incurável, como, por exemplo, a dermatite atópica, Tá latindo aqui, deixa olha ele lá, já participar. chegou a primeira coisa que eu lancei no cachorro aqui. Teve que aparecer E de algum jeito. E assim, é importante saber como está essa saúde geral e para depois continuar acompanhando esse animal, né? Então, vamos supor, esse animal vai precisar fazer uso crônico de oclacitinib. Então, eu preciso saber como ele está no início do tratamento e estipular intervalos de avaliação. A cada 6 meses, a cada 4 meses, a depender da idade, da condição. Então, eu repetir esses exames, né, funcionais básicos, me dá uma ideia da saúde geral desse animal. Então, é importante também, né, requisitar o exame para esses pacientes, com certeza. Sim, sim. Adoro. Adoro. Ô, Cris, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu pensei da gente fazer tipo assim, aqueles
de frente com Gabi, sabe? Bate-bola. Desse jeito. O que eu pensei da gente fazer? Eu falar claro que, né? Você pode falar o que você quiser, não precisa ser jogo rápido, não. É porque eu pensei, dentro dos exames mais requisitados, dentro do laboratório que vem do dermatologista, eu queria que você pensasse, ver se isso é possível. Se não é possível, você fala, cala a boca, vamos fazer de outro jeito, que isso aí não deu certo, não. Tá? Mas eu pensei assim, por exemplo, eu falo raspado de pele. Aí você me descreve que tipo de lesão te levaria a fazer um raspado de pele. Tá, pode ser, vamos. Aí, outro exame. E aí você pode. Não precisa ser rápido, mas é que eu pensei nesse sentido, pra gente conseguir falar de todos. E caso eu esqueça de algum, você pode fazer todas as colocações aí. Pode ser, combinado. Por ele. Tá. Porque ele é muito comum, ele é bem básico, muitas vezes a pessoa faz no próprio laboratório. Se você quiser falar da execução da coleta também, ou até mesmo de fazer, um raspado de pele que muitas pessoas podem fazer, fica à vontade também. Então, raspado de pele. Conta pra gente. Tá, vamos lá. O raspado de pele é preciso entender que existem 2 tipos de coleta para o raspado, né? Que é a coleta superficial e a profunda. Então, eu estou procurando coisas diferentes. Quando eu suspeito que o animal tem uma demodiciose, né? Que tem uma infecção por Demodex, eu preciso executar um raspado profundo, que é aquele que eu vou escolher uma área de lesão, vou raspar até sangrar, vou apertar a pele desse animal, raspar de novo, porque o Demodex, ele mora dentro do folículo piloso. Então, essa é uma modalidade de raspado. O raspado superficial, a gente vai executar ele quando a gente está desconfiando de escabiose, né? A escabiose, a Sarcoptes scabiei, ele é uma sarna também, mas que é mais superficial, né? Mais ali na epiderme, que escava galerias nessa região e anda bastante. Então, o local de raspado tem que ser o local onde apareceu lesões mais recentes. E tem que pegar uma área maior de lesão, né? Essa sarna, ela anda rápido, então tem que cair na lâmina e, de preferência, já ir para o microscópio. O Demodex te dá um tempinho mais para olhar no microscópio, né? Então, são essas 2 indicações, né? As indicações do raspado são essas. Próximo exame. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Em relação ao raspado profundo, a maioria dos veterinários tem muita dor. Isso eu sei. Muito dor, não raspa direito, não espreme direito. Eu sei que eu recebia muito. Eu falava, cadê o sangue desse lugar? Ai, ele não parou. Né? Até porque muitas vezes é lesão. Então, periocular, né? Dá um pouco de medo de fazer isso. O que você acha da técnica onde a gente usa a fita adesiva? A fita de acetato, vários trabalhos falando sobre isso, a fita de acetato. O que você acha? Você acha que tem vantagens? Você gosta? Se você gosta, fala pra gente aí como é que poderia... Eu gosto. Eu acho que, por exemplo, é uma técnica que se aplica na região periocular, né? Qualquer região que a gente tenha medo de passar lâmina, né? Porque pode machucar ou cortar, a fita de acetato, ela é menos agressiva. Então, mas é preciso espremer bem a pele, né? Então, assim, é dolorido também. Não vai sangrar, mas tem que apertar bastante, né? Então, a gente coloca a fita em cima da lesão, aperta bem a pele e cola mais, assim, a fita e puxa a fita. Então, interdígito, que às vezes pode dar um pouco de medo, né? Da lâmina passar e cortar, região periocular, a fita de acetato vai bem. Eu uso só nesses casos específicos. Se forem áreas mais, assim, menos perigosas, vamos dizer assim, né, por causa da lâmina, eu prefiro fazer com a lâmina mesmo. Você não faz a combinação das técnicas? Tipo, não. Só se for assim, eu quero fazer aqui periocular e tem uma lesão aqui no braço. Aí aqui eu faço o raspado com a lâmina e no olho eu faço a fita. Só no braço você não faria as 2 técnicas combinadas? Não. Até porque a sensibilidade do raspado é alta, né? Para Demodex é alta. Então, é muito difícil a gente fazer um raspado bem feito e não achar. Numa área lesional, lógico, né? Numa área que tem lesão. Então, não vejo muita necessidade. Tricograma. Tá. O tricograma, ele é um exame ainda bem pouco utilizado, né? Assim, na minha rotina, eu uso pouco, eu uso em situações bem específicas. Tem indicação. Então, vamos lá, as indicações do tricograma. Para a gente observar ciclo folicular, né? Para entender, por exemplo, se uma área de alopecia, eu estou tendo alopecia de pelos que já estão em fase adulta ou em fase ainda inicial de desenvolvimento.
Isso é importante a gente entender dentro da patologia. Para a gente entender se o animal, por exemplo, está fazendo, se eu tenho uma área de rarefação por tonsura, né, por mordiscamento, ou se porque caiu, né, então o tricograma ajuda. Em doenças de alteração de cor, né, como a displasia folicular, onde eu vou ter formação de ilhas, né, vamos dizer assim, de melanina no pelo, né, que são os macromelanosomas que vão se formar ali, então é importante. Alguns veterinários gostam do tricograma como exame de triagem para doença fúngica, né, então começa a procurar se há artrosporos, né, no pelo, para ver se pode ser uma dermatofitose, alguma coisa assim. Eu uso para ver essa questão, né, se está havendo tonsura pilosa, né, se o animal pode estar tendo prurido ou não, e para ver desenvolvimento de raiz, né, para ver se a queda de pelo está na fase, qual fase, né, do ciclo piloso aquilo está acontecendo. Ou se eu desconfio de uma doença de pigmentação de pelagem, só. Quando eu tenho um animal... Pode falar. Não, pode falar. Você acha que eu costumava fazer bastante no laboratório, o tricograma, até como um pré-cultivo fúngico. Como o cultivo fúngico ia demorar para ficar pronto, eu tinha uma possibilidade, mesmo que não tão grande ali, de achar endotrix, ectotrix e tudo mais. Você acha válido ou você acha que é meio jogar dinheiro fora, assim? Assim, acho que isso é bem pessoal. Eu não acho válido, vou te explicar por quê. Tá. Porque uma das informações importantes que o cultivo fúngico traz é quem é o dermatófito que está ali. Para a gente entender onde esse animal pegou a doença, né? Assim, todo o processo da doença. Então, quando eu, particularmente, desconfio que o animal tenha uma dermatofitose, eu parto direto para o cultivo fúngico. Né? Porque mesmo que eu veja, né, que tem artrosporos ali no pelo, eu vou fazer cultivo fúngico depois. Porque essa informação... Isso, aí eu acho que às vezes fica naquela agonia 30 dias até o cultivo fúngico ficar pronto. Você acha que seria válido, assim, porque você já disse, aqui tem fungo. Assim, hoje... É fungo, é uma coisa... É bactéria, né, às vezes... na minha rotina eu não acho válido, vou te explicar outra situação. Porque a gente hoje tem para comprar os meios, né, de cultivo para dermatófito que você faz no consultório. Para você ter uma ideia, semana passada, na quarta-feira, eu coletei o material de um cão, né, que floresceu na luz de Wood. Hoje eu consegui fazer a leitura. Era Microsporum canis, então cresceu rápido, porque tinha muita forma fúngica, aqui é um lugar quente, então há um desenvolvimento rápido. Então, assim, em menos de uma semana eu peguei o resultado. Então, será que vale a pena eu fazer um tricograma só para eu suspeitar? E às vezes eu posso coletar uma área que eu não acho artrosporos e fico pensando, não é fúngico, e era fúngico. Então, eu particularmente não faço tricograma se a minha suspeita é essa. Eu já parto para o cultivo fúngico. Eu só tô teimando sim. Justamente porque assim, Mas tem muito dermatólogo que gosta de fazer, que gosta para esse intuito. Eu particularmente não faço. Mas você acabou de colocar uma coisa importante, por isso que eu gosto de exemplos, eu acho que isso é uma coisa importante, igual você falou. No tempo que eu fazia muito isso no laboratório, era isso, o cultivo demorava 30 dias. 30 dias. Hoje você já está dando uma opção completamente diferente. Sim. Não sei o custo disso, não deve ser um custo pequeno assim, deve ser um custo um pouco mais alto, mas que vale a pena. Vale a pena. Porque todo tratamento errado é um custo alto, ainda mais... Com certeza, E é um custo alto também metabólico, né? Que é o que a gente estava falando. O fígado agradece se não tomar à toa. Exatamente. Outro dia eu precisei tomar um antifúngico e aqueles doses únicas, assim, sabe? Eu sou muito estressada, durmo muito mal, então eu tenho uma imunidade ruim, assim, né? E eu precisei, e aí eu falava assim, meu Deus, não deixa... Eu tenho muita enxaqueca. Então eu falava assim, meu Deus, não deixa... E eu não bebo bebida alcoólica, nada. Porque eu não gosto. Aí, só que naquele dia eu falava assim, gente, eu não posso ter dor de cabeça hoje. Porque se eu tiver, eu vou tomar 2 coisas. Então, durante 3 dias. Assim, só que é claro, é só você pensar, eu não posso ter dor de cabeça, que a cabeça... Que a enxaqueca vem com tudo. Eu falava, não, tá tudo bem, não tá doendo, não tá doendo. E a minha enxaqueca é de aura, sabe aquela que eu fico sem enxergar direito. Eu tenho essa também. Pois é.
E eu pensava assim, não, tá tudo bem, fecha o olho, você não vai cair. Eu já não sabia mais o que era enxaqueca, o que era labirintite. Eu falei, dane-se meu fígado. Vou Vai tomar ser viver remédio. menos, eu vou tomar remédio. Eles vão se É, combinar, eles vão se encontrar é lá isso. dentro. O máximo que eu fiz foi beber bastante água, se adiantou alguma coisa ou não. Mas é isso, né? Tem um É custo isso, muito alto né? para o nosso organismo. Muito bem. Então, tricograma, gente, ó, fiquem atentos aí. Ai, um exame que eu adoro. Mas ele tem suas indicações. Citopatológico. Sim, Sou é o apaixonada por citopatológico, citologia. é o que eu mais requisito, né? Então, assim, a gente tem que separar aqui, porque quem trabalha com dermato vai atender ortopatia e vai atender dermatopatia, né? Que no fim Sim, acabam se correlacionando. tá. Então, nas orelhas é importante sempre fazer o citopatológico. Eu sempre faço. O animal chega com secreção, sempre eu realizo o citopatológico para entender o que está acontecendo. Né? Se eu tenho uma desbiose, né? Se nessa desbiose eu tenho aumento de malacésia, aumento de bactéria, se eu tenho célula de defesa ali, né? Se eu tenho uma briga de neutrófilo ali com essa microbiota, muitas vezes a gente não vê neutrófilo na lâmina, mas vê uma desbiose louca, assim, muita bactéria, muita malacésia. E a gente sabe que esses agentes, eles liberam fatores que pioram o processo inflamatório, que precisa ser controlado, e a mesma coisa para a pele, né? Então, na pele, a gente vai dar atenção para as lesões que são pustulares, que são as melhores, né? Romper a pústula, coletar material dali, fazer um citopatológico. Crosta, papulocrosta, né? Removendo a crosta, coletando o material ali de baixo. Então, assim, é um exame que auxilia muito na nossa decisão de usar ou não usar antibiótico, usar só antisséptico, frequência de uso dessa medicação, eu vou só lavar essa orelha, eu vou lavar e vou precisar usar um antibiótico. Então, o citopatológico, assim, junto com o raspado de pele, são os dois exames que eu faço, assim, muito frequentemente mesmo, todos os dias. Tá. Como o negócio mudou hoje, foi hoje, até semana passada o negócio estava de outro jeito, a forma mudou totalmente aqui. Então, eu vou fazer as perguntas, vou furar a nossa fila aqui, porque depois eu não estou conseguindo voltar. Tá bom, Tá? combinado. Então, o Anísio, ele pergunta qual a importância das dermatopatias em gatos comparada com as dermatopatias caninas, né? Em gatos, assim, as dermatopatias são menos frequentes, né? Principalmente as alergopatias, né? As doenças alérgicas, o cachorro é campeão. Das dermatopatias em gatos, as infectoparasitárias são mais importantes, né? A escabiose, as doenças fúngicas, por exemplo, a dermatofitose que a gente falou, é bem mais comum no gato do que no cão. A esporotricose é mais comum no gato do que no cão. Então, assim, o gato, ele tem eles têm mais infectoparasitárias do que alérgica, e o cão é o contrário. O cão tem mais alérgica do que infectoparasitária, né? Mas em casuística é menor mesmo, graças a Deus, né? Porque o bicho já tem problema de rim, problema de fígado. Se a pele ainda fosse muito podre, aí era difícil, tadinho. Exatamente. Né? Uma coisa que eu acho que colocou o gato nas dermatopatias, que evidenciou o gato, são as esporotricoses que... Sim, que cresce assim exponencialmente. Não, é crescente, né, no Brasil. Exatamente. Eu não sei o quanto ela... há 22 anos atrás, eu fiz um trabalho científico com isso na faculdade. Então, assim, a gente procurava esporotricose, principalmente nas unhas dos gatos e tal. E realmente não achamos. Não achamos. A gente procurava, eu tinha um professor de microbiologia muito, muito ativo nessa área, mas a gente realmente não achou nada. E olha hoje aí... Não, bombou, né, no Brasil inteiro. Depende muito da área, mas, enfim, também. Bom, tá acabando nossos exames e nosso tempo também. Cultura e antibiograma. Isso é legal a gente falar, né? Porque acho que em toda a era de uso de antibiótico, acho que estamos naquela onde é mais importante fazer exame para escolher antibiótico. Né? Então, obviamente, se o animal tem alteração, uma piodermite, né, uma infecção bacteriana, e precisa usar antimicrobiano, a escolha empírica ainda dá para ser feita, mas naqueles casos onde a piodermite está acontecendo pelas primeiras vezes,
né? Então, às vezes, o animal recidiva muito a infecção, o animal já foi tratado com os de primeira escolha, que são os beta-lactâmicos, e não respondem. Então, esses animais precisam realizar esse exame de cultura e antibiograma. É preciso fazer só uma observação com relação à necessidade do exame nas orelhas e na pele, né? Que nas orelhas, aquele exame que a gente faz, aqueles discos que vêm com o antibiótico, eles estão prevendo uma concentração que vai chegar na pele, então sistêmica, né? O animal vai tomar e vai chegar na pele. A gente tem que lembrar que na orelha, a gente em geral, principalmente na otite externa, os tratamentos são basicamente tópicos. Então a concentração do antimicrobiano aqui é muito maior do que aquela do disco. Então, não é raro a gente fazer um antibiograma e falar lá resistente à gentamicina. E eu usar a gentamicina e ela funcionar, né? No caso de otite. Porque a concentração que foi testada é uma. A concentração que é utilizada é outra. Então, na orelha, mais importante do que a cultura antibiograma é o citopatológico. Porque se no citopatológico eu encontro bacilo, eu tenho que fazer, a primeira indicação de eu realizar uma cultura em antibiograma. Porque eu posso estar lidando com uma pseudomonas, né, com um proteus, com uma bactéria muito mais resistente, que aí sim eu preciso saber quem ela é e ter uma noção de quais antibióticos eu posso usar. Né? Agora, na pele, não. Né? Aquele exame, ele é mais fiel, porque a concentração do disco é geralmente aquela concentração que vai chegar na pele. Então, a gente não deve insistir muito, deu resistente, ainda assim pode acontecer erro, né? O meu trabalho de doutorado, a gente fez exatamente com isso. E uma das coisas que nós observamos é que esses exames de cultura e antibiograma da pele, dá muito, assim, no exame dá que o antibiótico é sensível, o antibiótico é sensível, a bactéria é sensível ao antibiótico, mas a hora que você vai utilizar não funciona. Né? Então, é um exame assim, que ele te dá um norte, mas não é 100% confiável. Né? Então, o ideal... Eu entendi muito a cabeça das pessoas. As pessoas ficam sem entender. Eu recebo vários exames e falo, gente, eu não sou microbiologista, vocês têm que procurar um microbiologista. As pessoas me perguntam muito, mas e agora? Quem está errado? Eu falo, falha de exame que pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Sim. O ideal seria que na nossa rotina, na veterinária, a gente pudesse ter a oportunidade que a rotina da medicina tem, que é realizar esses testes de sensibilidade com concentração inibitória mínima, que é o MIC. Né? Então seria perfeito. A gente não consegue fazer isso na rotina. Na veterinária, mas é muito mais caro. Caro, exatamente. Isso. Quando eu falo assim, usar na rotina é justo por preço, porque é um exame muito mais caro. Né? Mas seria perfeito. Nós temos pouco tempo, mas eu vou te colocar essa pergunta então. Já que ele é um exame mais caro, a gente não vai usar em qualquer situação. Quando você utilizaria, então, o MIC e quando você utilizaria a cultura e antibiograma comum, vamos dizer assim? Vamos dizer assim, nesse exemplo que eu dei, né? A gente fez o citopatológico um cachorro que está com otite. Eu vi que tem bacilo, né? Então, o que eu quero é saber quem é esse bacilo. Porque na orelha, eu acabei de falar, né, que a concentração do antimicrobiano vai ser muito maior. Eu ter uma noção do que funciona ou não para aquela bactéria é bom, né? Essa informação eu vou ter. Mas não é uma informação 100% real por causa dessa diferença de concentração. Então, eu faria uma cultura antibiograma comum, né? Na verdade, eu queria mais era a cultura ali. Agora, na pele, né, um animal, por exemplo, que recidiva muito piodermite, a gente realiza a cultura convencional e vem todo mundo resistente, né, naquela concentração que foi testada, então eu acho que vale a pena o MIC, né, porque aí o MIC ele vai te dar a concentração exata que você pode utilizar de cada antimicrobiano que seria eficiente para aquela bactéria. Né? E aí, lógico que a gente tem que entrar naquele bom senso, né, de essa concentração. Eu realmente posso usar sem prejudicar o animal em outras coisas, né? O fígado, o rim e por aí vai. Então, seria uma informação interessante. A pessoa falar para mim, nossa, mas tipo assim, sei lá, a dose indicada é 10 miligramas por quilo. Aí o MIC daqui a 50, que vai ser eficiente no 50. A pessoa fala, mas... Como é que eu faço para você falar isso aí? Que não faz. Pode usar. Não vai poder usar, né? Exatamente. É justamente isso. Mas é isso, é falta de interpretação. Até pela dificuldade. O MIC é uma coisa
nova. Nova, na rotina é nova, né? Na rotina, em trabalho claro, quando eu científico é estudei. usado. Exato, mas há 20 anos atrás, mesmo na rotina humana, não era uma coisa tão comum. Não era, Uhum, uhum. não era. Entende? Sim, Então, como é que eu, né, se a gente não estuda um pouco sobre isso, a gente não vai um pouco atrás disso, e eu acho que aí também cabe muita responsabilidade dos laboratórios de uhum, explicar o que eles têm. Tem um novo exame, ou mesmo que encaminhe o exame, é explicar para as pessoas a vantagem daquilo ali, né? De sim. por que utilizar aquele tipo de exame. Vamos lá para o nosso último exame. Aí você me fala depois se você quer falar de mais algum. Você falou um pouquinho dele, mas o cultivo fúngico. Uhum. O cultivo fúngico hoje é muito prático, é muito fácil, né? Até o clínico geral consegue fazer, né? Desde que ele tenha experiência com o microscópio, porque assim, os cultivos que a gente tem hoje, eles vão mudar de cor, né? Você vai semear o pelo, e ele vai mudar de cor de amarelo para vermelho ou rosa, se crescer dermatófito. Só que Vem isso. daí, Cris. Alessandra, olha que Ai, que linda! chique. Pensa numa dermatologista Não, agora famosa ficou chique. também. Chiquérrima, né? Lezinha, que saudade. Um beijo, meu amor. Então, Continua, assim, Cris. só que só essa mudança de cor não quer dizer que a gente está com dermatófito. Né? Às vezes acontece uma invasão, vamos dizer assim, de fungo que é ambiental, né? Como o fungo do bolor mesmo. E ele pode mudar a cor do cultivo, né? Mudar de amarelo para vermelho. Então, eu preciso ter experiência de pegar uma fita de acetato, colher esse material, essa colônia que cresceu, né? Corar e observar se ali realmente tem macroconídea e de qual dermatófito é. Né? Então, assim, o clínico geral consegue realizar isso desde que ele treine para fazer essa identificação. Porque ele pode errar muito se ele usar como único parâmetro, né, de que aquele exame foi positivo, a mudança de cor do meio. Ou seja, Né? ele pode ser feito pelo clínico geral, mas não é tão Pode. geral assim. Precisa Ele de uma precisa treinar. mínima de Isso. treino, exatamente. Isso. Precisa do mínimo Então, de assim, treino. fazer essas culturas hoje no consultório, assim, todo mundo que mexe com dermato faz. Porque esse treino a gente faz, né? A gente treina isso e agrega valor ao nosso consultório e a gente tem certeza do que está acontecendo ali. A gente vê o que está acontecendo. Né? Então, dá para fazer esses cultivos com intervalo curto de tempo. Né? Quem mora em região quente, então, não precisa de estufa, fica temperatura ambiente e cresce super bem. Então, assim, é o teste ouro, né, para dermatofitose, né, para o dermatófito, desculpa, o cultivo fúngico e dá para fazer na rotina, é bem tranquilo, eu faço bastante. E mais uma vez a importância de a gente estar falando de um especialista nesse caso, Uhum, porque se eu, por exemplo, né, resolvo fazer, eu não atendo nada, mas tipo, se eu resolvo fazer e aí eu vou mandar pelo método comum que demora lá 40 dias para ficar pronto, eu estou perdendo tempo, né, ou sim. deixando esse fungo crescer, ou não, já vou entrar com antifúngico, porque isso eu queria te perguntar também. Qual é a cara, porque as pessoas falam isso, nós temos uma cara de fungo. Qual é a cara do fungo? Me conta. Que lesão é Ai, essa, tão cara assim, cara crachá? Me eu diga. acho que não tem cara. As pessoas acham que a cara do fungo é região alopécica circular, né? Então, falta pelo e é circular. Fungo. Não. Se Uma isso for um crostinha em cão, volta, então. ou descamando, é uma suspeita. Mas eu não posso olhar para essa lesão e falar é fungo. Não posso. Se for um cão, então, a maior chance é que seja uma infecção bacteriana, que seja uma piodermite. Né? Então, é necessário fazer o exame para fazer o diferencial com toda certeza. Ai, mas tem a cara de fungo. Não, não tem cara de fungo. É uma lesão circular alopécica. Vamos identificar do que se trata. Pode Exatamente. ser, inclusive, dermatitífase. Né? Alguns cães fazem lesão assim, inicial, localizada. A hora que você vai fazer o raspado, você acha demodex. Então, não tem cara. Né? A gente tem que deixar de achar que dermato tem cara. Né? Tem que investigar. Né? Eu Tem acho que outra coisa suspeitas. importante é que, de uma forma geral, nós veterinários, a gente tem que aprender a descrever lesão. A Uhum. Lê fala isso, descreve as lesões assim perfeitamente,
né? As oportunidades que eu já tive de estar com ela, assim, vendo alguma palestra dela, alguma coisa. E porque a gente tem dificuldade disso, né? Uhum. Mas como era a lesão? Porque eu que estou no laboratório, às vezes a pessoa Sim, manda lá tá, mas como é que era essa lesão? Ah, a pessoa não sabe descrever. é Porque verdade. esses nomes bonitos, realmente, o dermatologista melhor do que ninguém fala. Lesão papulocrostosa. Né? A gente não consegue nem emendar uma coisa com a outra, ela é com creme. É, Eles falam muito bonito. Mas até mesmo para nós, para a gente poder encaminhar ou para o laboratório ou encaminhar para o dermatologista, né? Como é uhum. que era inicialmente? A lesão hoje está assim, às vezes você vai mandar para ele, ele está assim, mas como é que era inicialmente? A gente não sabe Sim, sequer. Não sei se eu tenho razão ou não, me sim, corrija se estiver certo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de foto. Tudo eu gosto de foto. Tira sim, foto hoje, trata e vê como é que tá depois, né? Porque sim. até a gente esqueceu. Você acha que diminuiu, mas você fala... E o dono, às vezes, não tem parâmetro porque tá todo dia Uhum. com o animal. É, Você atendeu, desde que aquele cachorro passou por você, você atendeu mais 500. Você não lembra sim, mais não lembra. daquela lesão. E assim, tem tutor que ele é tendencioso ao pessimismo, né? E aí, melhorou? O que que você... Ah, não achei que ficou muito bom, não. Aí você olha e fala, meu Deus, melhorou muito. Aí você tem a foto anterior, não, melhorou, olha aqui. Aí a pessoa, é mesmo, melhorou bastante. Isso acontece direto, gente, é E mesmo direto. a questão, uma coisa que eu adoro de vocês, que vocês numeram as coisas, né? Costa, de quanto? De tanto a tanto, Isso. né? E tem, Porque serve de parâmetro, né? Para exato. E eu ó, fico pensando sempre eu descrevendo, porque eu sou uma pessoa extremamente exagerada. Pra mim tá muito lindo, tá muito feio. Então tudo assim, eu sou muito exagerada. Então às vezes a pessoa, sei lá, pergunta, sei lá, a costa de 0 a 10. Eu já penso, nossa, não tem 15. Eu já queria botar 15 no negócio. tem Porque eu tutor que também quero fala. entender. E às vezes eu penso num negócio, eu e meu marido, às vezes, sei lá, não vou falar da coceira, mas tipo, de alguma coisa, eu já daria 15. Ele pensa, nossa, 6. Eu falo, como Sim. assim? E aí isso acontece no consultório, tá? Para Isso de ser acontece. exagerada. Vem o casal, aí um dá nota 2, outro dá nota 10. É isso. Aí já começa É aquela muito briga lá. Mas você vai subjetivo, ficar em né? casa o dia inteiro, cadê? Isso. A hora que chegar, né? É Desse jeito. verdade, é verdade. Ai, meu Deus. Cris, eu quero te agradecer demais. Nosso tempo está acabando. Ah, que Queria que você fizesse as pena. considerações finais para a gente aí, o que você quer deixar de recado para todo mundo que nos assistiu ou para quem ainda vai nos assistir. Né? A gente, como eu disse, tem muita gente que fala, deixa gravado, e eu deixo justamente por conta disso, porque os conteúdos são muito importantes. Então, dá seu recado final para a gente, por favor. Eu que queria agradecer o convite, para mim é uma honra participar de uma live com você. Ah, O que eu queria dizer assim, serve tanto para o veterinário quanto para o tutor, né? Que observe aquela questão do animal e que entenda o momento de procurar alguém que é especializado naquela área. Isso não serve nem só para dermato, né? Para qualquer coisa. A gente tem um clínico geral que consegue ir até um ponto e dali para frente eu preciso de um especialista. Então, ter esse discernimento, né, de que, principalmente o veterinário, de que ele não vai perder um cliente, ele vai fidelizar um cliente quando ele trata, quando ele põe em primeiro lugar o bem-estar do animal. Né? E assim, nós que trabalhamos com especialidades, a gente também precisa ser ético e parceiro desses veterinários, porque isso também agrada o tutor. O tutor, por incrível que pareça, as pessoas acham, não quero gastar dinheiro, não quero isso, ele fica feliz quando ele entende que tem 2 veterinários, ou até mais, dependendo do problema, cuidando daquele animal. Né? Então, a gente precisa ter esse discernimento que a medicina veterinária vem mudando muito e que os tutores já estão aderindo a esse raciocínio. Eu que trabalho numa clínica de especialidades, eu vejo isso assim, com muita clareza, né? Essa aceitação boa de ter mais de um veterinário, mais de uma especialidade cuidando do animal. Então, que o clínico geral não tenha medo, né? Porque o especialista, ele é parceiro e não concorrente, né? E que o que exatamente. interessa é o bem-estar do animal. Ele E que o tem que estar especialista bem. tem essa sensibilidade de não criticar o tratamento anterior, Claro, claro, né? né? Assim, a ética que tem que ir acima de tudo, né? Vai acabar 20 segundos. Cris, eu não fiz a pergunta da Luciana, eu vou te mandar. Depois você Tá, eu responde, respondo por e você manda favor. para ela. Tá bom. Senão ela vai me matar. Gente, obrigado. Obrigada, Obrigada, Cris. gente. Foi um prazer. Prazer Obrigada foi demais. meu.
Um beijo a todo mundo. Semana que vem nós vamos falar de câncer de mama, o assunto do mês. Não deixem